Estamos de volta com o Band Entrevista deste domingo, que hoje recebe o deputado federal eleito pelo DEM, Kim Kataguiri, um dos mais jovens parlamentares na nova legislatura aí da Câmara Federal a partir de fevereiro. E neste bloco, Elcio Costa começa perguntando. Deputado, você falou que o senhor não gosta do rótulo de nova política, mas vamos tratar o MBL como uma novidade no cenário político a partir do início dos 2013, 2014. Você faz parte dessa renovação, dessa novidade dentro da Câmara. Mas mesmo assim, por exemplo, o MBL, os candidatos do MBL ficaram dentro de partidos que são partidos conservadores, como o DEM, que abriga a sua candidatura, e essa maneira de estar dentro de partidos para ter oportunidade de se lançar candidato é uma das coisas mais velhas na política. Como é que casa essa questão da novidade, do idealismo, com essa questão de se abrigar dentro de uma legenda para disputar uma eleição? Se me permite mais uma vez discordar de um pressuposto da pergunta. Pode discordar de tudo que quiser. Quem me dera o Democratas fosse um partido conservador, quem me dera os fundadores do DEM tivessem lido Edmund Burke, tivessem lido Russell Kirk, tivessem se inspirado em Ronald Reagan ou Margaret Thatcher para a fundação do partido e tivessem esse conceito de conservadorismo tanto político, antirrevolucionário, como fiscal de manter o equilíbrio, né? Infelizmente, eu acho que tanto o DEM como outros partidos não seguiram absolutamente ideologia nenhuma. Você tem dentro dos partidos políticos, e para mim um dos maiores símbolos disso é o MDB, por exemplo, que você tem desde o presidente da República, Michel Temer, até o senador Requião, que acha que foi golpe, né? Que é o próprio membro do partido dele, que é o presidente da República. Os partidos políticos são fragmentados no Brasil. Então, eu acho que é até difícil você falar, eu nem diria que os partidos são fragmentados, eu diria que não existem partidos políticos no Brasil, você tem legendas, né? Basicamente agremiações políticas em que necessariamente você precisa de um cartório, de um carimbo para se candidatar e você submete esse carimbo porque é uma exigência da legislação. Mas voltando ao cerne da pergunta. Voltando ao cerne da pergunta, eu acho que o que traz de novo das nossas candidaturas por diversos partidos políticos diferentes é que todas essas candidaturas têm exatamente o mesmo programa e existe um programa. Em primeiro lugar, eu já acho triste que no Brasil você lançar uma candidatura com uma ideologia ou com um programa seja novidade, porque geralmente a lógica do Brasil é: se eu estou no grupo político vencedor, eu vou ser governo porque eu tenho cargo. Se eu estou no grupo político perdedor, eu vou ser oposição porque eu não tenho cargo. Sim. A nossa lógica é diferente. Independentemente dos partidos políticos em que a gente esteja, não interessa quem seja governo e não interessa quem seja oposição. O que interessa é o projeto sendo debatido. Então, por mais que, por exemplo, eu tenha feito voto útil no Bolsonaro e apoiado e feito campanha para ele, inclusive viajando para o Nordeste no segundo turno, não é tudo que vier do governo Bolsonaro que eu vou votar favorável, é tudo que tiver só de acordo com os meus valores. A partir do momento que ele mandar, por exemplo, uma pauta antiliberal, protecionista, tentando fazer guerra comercial, por exemplo, uma coisa que eu sou contrário, aí eu voto contra. O MBL pode vir a virar um partido político? É uma possibilidade, mas acho que com o atual sistema eleitoral proporcional de lista aberta, em que basicamente você vota na coligação, futuramente, como você acabou as coligações, você vai votar no partido ou na federação de partidos, que está sendo discutida agora nesse finalzinho de legislatura, não faz sentido o MBL se tornar partido. Mas se houver um voto distrital misto ou voto distrital puro e uma mudança também na criação de partido político, porque eu acho que hoje não faz o menor sentido ser tão burocrático você abrir um partido a partir do momento que você tem uma cláusula de barreira. Se o partido se não tiver representatividade, ele já não vai ter recurso nenhum, já não vai ter tempo de televisão, não vai ter fundo partidário, então que se facilite a abertura de novos partidos e só vão existir aqueles partidos que conseguirem eleger parlamentares. O MBL, além de você, elegeu aí mais 3 deputados. 3 deputados e mais 2 senadores. Mais 2 senadores. Para 2020, vocês já visualizam alguma possível candidatura aí de cargos eletivos também? Acho que a ideia é a gente eleger centenas de vereadores pelo país. Majoritários, perdão. E também disputar eleições majoritárias, né? Acho que sim, a gente tem cada vez mais quadros preparados para disputar esse tipo de eleição, que de fato tem esse perfil mais de gestão e menos de produção de legislação, como eu acredito que é o meu caso, mais de poder legislativo, de fiscalização e de produção da base para o executivo do que do trabalho do executivo em si. Mas eu acredito que sim, o MBL deve disputar sim várias eleições majoritárias e eleições proporcionais também. Que prefeituras você vislumbra como prioritárias, por exemplo, para o projeto do partido? Olha, antes, calma, não é partido. Desculpe, né? do movimento. Mas para o projeto... Foi o hábito de sempre considerar a questão partidária. Claro. Que mas, assim, prefeituras são prioritárias para o projeto do MBL? No sentido conservador da palavra, burkeano, o MBL é um partido político, né? Pessoas que se reúnem em torno de uma linha ideológica para disputar o poder e implementar um projeto de país. Eu acredito que a mais estratégica, claro, é a capital,
São Paulo, né? Acho que a gente deve ter candidato à Prefeitura de São Paulo, mas diversas outras regiões grandes, representativas. A gente tem aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, São José dos Campos, a gente tem também no ABC, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, grandes cidades. Na região metropolitana de Campinas também, você tem Campinas, Itu, Salto, Indaiatuba, Itupeva. Essas diversas cidades que são representativas e que são muitas vezes forças motrizes, principalmente da capacidade produtiva do interior, acho que são estratégicas para a gente disputar. Não te digo que a gente já tem os nomes e já tem o planejamento de quem vai disputar e como vão ser essas campanhas, mesmo porque a gente acabou de sair de uma e ainda está se recuperando, digamos assim, ainda estamos tomando fôlego. Mas a ideia é a gente disputar o máximo possível. E Kim, você é tão jovem, você vem já defendendo uma de suas bandeiras aí no seu mandato, a reforma da Previdência, né? Como que você vislumbra a reforma da Previdência? A gente já sabe que o presidente eleito falou que a reforma que está aí do Michel Temer possivelmente não é a que será colocada em votação. Quais os pontos que você acha fundamental de mudar na reforma do Michel Temer? O que vocês pretendem agregar você junto com as outras bancadas aliadas? Na verdade, a reforma proposta pelo governo Michel Temer é mais sobre tratar de uma fase de transição do que uma reforma em si, né? Estrito senso, falando exatamente sobre o que foi proposto pelo secretário Marcelo Caetano de Previdência do governo Temer, a gente está falando de um ajuste fiscal e não de uma reforma em si, porque o modelo continua sendo de repartição geracional, continua sendo as atuais gerações que estão trabalhando, financiando aquelas que se aposentaram no passado e continua se tendo um regime especial para os servidores públicos e outro regime geral para todos os trabalhadores da iniciativa privada. O que eu defendo é uma reforma de fato. Então, para fazer uma analogia, se hoje a gente tem ali um cano estourado, soltando um monte de água, a reforma do Michel Temer é basicamente aumentar o balde para que a gente consiga segurar mais tempo, mas o cano continua estourado. Eu acho que sim, a gente precisa aumentar o balde porque o déficit a curto prazo precisa de ser estancado, diminuir a gente não consegue, mas pelo menos segurar para que a gente aumente os investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação e segurança pública, é necessário, mas a gente também precisa corrigir o problema a longo prazo, estruturando de uma vez por todas. A proposta que eu acho mais viável e que eu acho que mais economicamente faz sentido, claro que politicamente é outra história, precisa passar pelo crivo do Congresso, da Câmara, é a dos economistas, né, do Paulo Tafner, que é um especialista em Previdência e vem falando sobre Previdência, acho que nem há anos, mas há décadas, e também foi feita em conjunto com o Armínio Fraga, que também é economista respeitado tanto na economia como no mercado, e que trata basicamente de 3 pilares fundamentais. Antes de qualquer coisa, fazer com que todos tenham exatamente o mesmo regime. Então, o servidor público, o servidor privado, o deputado federal, o senador, o juiz, o promotor, tem o mesmo sistema de previdência do pedreiro, do advogado, do autônomo, do profissional liberal, do cara que tem MEI, do cara que não tem MEI, enfim, todo mundo nivela e ninguém é obrigado a financiar do outro, como hoje acontece, né? Então hoje, quando eu falo em reforma da Previdência, eu estou falando inclusive contra meus próprios privilégios de deputado federal, que hoje basicamente o funcionalismo público, principalmente a elite do funcionalismo público, tem a sua aposentadoria bancada pelo cara que trabalha a vida inteira ganhando o salário mínimo, se aposenta com o salário mínimo e ainda é obrigado a financiar super salário de juiz, de promotor e de político. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, eu acho que a gente criar um sistema de capitalização. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um sistema distorcido que é o FGTS. O FGTS basicamente é um programa em que o governo te obriga o trabalhador a dar um dinheiro para o governo e faz com que esse dinheiro renda menos do que a inflação. Então, basicamente, está pegando o dinheiro do trabalhador todo mês, rasgando, jogando no lixo e falando que isso é um direito. O que eu acho que tem que ser substituído e incluído na questão previdenciária é que esse FGTS se transforme num fundo de capitalização, e isso, claro, nenhuma ideia que eu estou falando aqui é minha, todos os Paulo Tafner e Armínio Fraga, que isso se transforme num regime de capitalização para que esse fundo de aposentadoria possa ser administrado por qualquer instituição privada escolhida pelo trabalhador. Então o trabalhador vai saber quanto dinheiro tem lá e qual instituição vai administrar para que não seja ridículo, assim, ter um rendimento menor do que a poupança, que é o pior investimento que você pode fazer. Então, hoje, o sistema ideal, na minha opinião, é esse que mistura um sistema de repartição com teto, então ali no máximo R$2.000 para esse sistema geracional em que quem está trabalhando hoje sustenta quem já está aposentado. Principal pilar de capitalização e um pilar também de renda mínima, principalmente para o trabalhador rural ou para o trabalhador que durante a maior parte da vida trabalhou informalmente e não teria condições de receber aposentadoria posteriormente. Acho que a gente não pode repetir o erro do Chile, por exemplo, que fez um sistema baseado única e exclusivamente em capitalização e quem não contribuiu acabou ficando sem aposentadoria.
Tá certo, Kim. A gente vai fazer mais uma parada aqui no Band Entrevista e na volta, então a gente continua a conversa aqui com o 4º deputado federal mais votado no estado de São Paulo, um dos representantes da juventude e renovação na Câmara Federal a partir do ano que vem. Continue com a gente.